Agora, diretamente, eu passo a palavra ao Dr. Maurício Félix Branco, presidente da subsecção local da OAB, porque ele tem um convidado especial para hoje. Boa tarde, Dr. Maurício. Boa tarde, Rebés. Boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua. Em especial, nessa tarde, os advogados e advogadas. E mais especial ainda, ao Dr. Cláudio Lamáquia, que muito nos honra com a sua presença. E desde já quero agradecer, porque sei que hoje é um dia de muita celebração e com certeza ele está envolvido em muitas, mas reservou um tempo para nós e eu quero dar as boas-vindas a ele, ao nosso sempre presidente Cláudio Lamáquia e com certeza futuro presidente do Conselho Federal. Boa tarde, doutor Lamáquia. Boa tarde a ti, meu querido presidente Maurício Blanco. E em teu nome eu quero saudar e cumprimentar a todos os nossos colegas, advogados e advogadas de Uruguaiana, todos os nossos dirigentes de ordem e também cumprimentar de uma maneira muito especial o Rebés, que tem me acompanhado nessa trajetória. Dizer a vocês que numa data como hoje, que nós estamos comemorando o Dia do Advogado, este profissional que defende as liberdades, que defende o patrimônio, que defende a dignidade, que defende muitas vezes a própria vida das pessoas. Para mim, amigo presidente Maurício e Rebés, é motivo de muito orgulho falar com os colegas de Uruguaiana, porque a minha trajetória profissional no que diz respeito à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela iniciou em Uruguaiana. Para aqueles que não sabem, o primeiro dia da minha primeira gestão à frente da OAB do Rio Grande do Sul, em janeiro de 2007, eu estava em Uruguaiana. Meu primeiro dia de trabalho, exercendo honrosamente a função de presidente da Ordem dos Advogados do nosso estado, foi na minha cidade, na cidade de Uruguaiana, nesta querida cidade. E, portanto, é com muita alegria que eu falo com vocês hoje, transmito o meu abraço, os parabéns pelo Dia dos Advogados, a todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. Sendo homem de fronteira, doutor Lamáquia, boa tarde. Eu não esqueço de um compromisso que o senhor assumiu conosco no início da sua caminhada lá no Tênis Clube Rio Branco. E eu lhe disse assim, ó, doutor, o senhor não esqueça do interior. E lembra? Lembro. Comecei prometendo que nós faríamos a sede. Aliás, iniciei em Uruguaiana nesse dia que estava falando agora há pouco, assinando a escritura da aquisição do nosso terreno. Aí eu prometi aos advogados de Uruguaiana que nós construiríamos a nossa sede. Depois voltei a Uruguaiana para inaugurarmos a sede da OAB da nossa querida fronteira, da nossa querida Uruguaiana. É verdade, presidente. E hoje, presidente, eu quero destacar o senhor que nós tivemos aqui, estamos celebrando esse dia, marcando com um tema, o novo Código de Processo Civil, os honorários advogatícios. Hoje pela manhã tivemos uma palestra, nos brindou com uma palestra o Dr. Wilson Ferreto, né, conhecido seu também, amigo do seu pai, e foi muito enriquecedora, mas eu quero mais uma vez reconhecer publicamente o seu valoroso trabalho nessas conquistas da advocacia, principalmente aquelas que hoje nós conhecemos no novo Código de Processo Civil. Então eu queria pedir ao senhor, se o senhor pudesse dizer alguma coisa com relação a isso, esse tema tão importante para o advogado, que são os honorários, e desde 2007 acompanho a sua luta nesse sentido e celebro com o senhor humildemente as suas conquistas, que é de todos nós. As conquistas são de todos nós, Maurício. A obra é uma obra verdadeiramente coletiva. Mas, de fato, quando nós assumimos a OAB do Rio Grande do Sul, nós celebramos alguns compromissos com os advogados, né, naquele momento. Lá em 2007, falávamos lá no Super Simples para a Advocacia, onde eu me comprometi com a advocacia que nós faríamos o possível para incluir a advocacia no Simples Nacional. Isso é uma realidade hoje. Comemoramos agora, no final do ano passado, a inclusão da advocacia no Super Simples. Assim como também me comprometi com o fim da compensação da verba honorária, assim como me comprometi com as férias para os advogados, assim como me comprometi com a extirpação do parágrafo 4º do artigo 20 do atual Código de Processo Civil, assim como me comprometi com a contagem de prazos em dias úteis. Estas 4 leis, elas foram apresentadas pela OAB do Rio Grande do Sul, e o Maurício
acompanhou muito bem isso, presidente. E elas hoje são realidade a partir do momento que nós incorporamos cada uma destas leis ao novo Código de Processo Civil, pelo trabalho de todos nós, pelo trabalho da OAB e também até pela sensibilidade que nós encontramos nos legisladores quando defendemos exatamente estas leis como fortalecimento da advocacia, na visão de que quando se fortalece a advocacia, se fortalece a própria cidadania. Então são momentos como este que de fato enchem o nosso coração de orgulho, de alegria, de emoção, e nós hoje vivemos um dia de pura emoção porque é o dia da advocacia, e nada melhor, presidente Maurício Blanco, do que nós podermos comemorar o Dia do Advogado, saudando estas conquistas, saudando que nós temos hoje uma instituição absolutamente recuperada, eu falo da OAB, uma instituição hoje com uma credibilidade extraordinária, a OAB do Rio Grande do Sul, em todo o nosso estado, uma entidade que hoje é pujante, que tem a sua sede própria, que foi uma outra conquista ao longo destes 8 anos que tivemos a oportunidade de estar na OAB do nosso estado e na função de dirigente de ordem. A sede da OAB, esta sede de 14 andares, 5.500 metros quadrados, as 29 sedes que construímos em todo o estado do Rio Grande do Sul, dentre elas esta magnífica sede de Uruguaiana, e portanto é momento de celebração, vermos a nossa instituição fortalecida, a nossa Caixa de Assistência, a nossa Escola Superior de Advocacia, a nossa questão patrimonial e econômica também da OAB absolutamente equilibrada, a ordem com recursos, não precisando e não tendo necessidade de aumentar a anuidade para os advogados. Enfim, sabemos seguramente que temos alguns outros e novos desafios pela frente nos próximos tempos, como é o processo judicial eletrônico, como é o que ainda continuamos a ver, que em muitos casos ainda temos desrespeito às prerrogativas da advocacia, e nós vamos trabalhar firmemente nesse sentido. Quero aqui no ar prometer aos colegas novamente assumir um compromisso que farei de tudo, como já estamos fazendo no âmbito do Conselho Federal, para aprovarmos a lei que criminaliza o desrespeito de prerrogativas dos advogados, sempre na visão de que prerrogativa não é privilégio, prerrogativa não pertence ao advogado, mas pertence ao cidadão que nós representamos. E, portanto, na medida que se olha para trás e na medida que se projeta o futuro, só posso hoje estar efetivamente, absolutamente emocionado e comemorando com todos vocês, meus queridos colegas, dirigentes de ordem deste Estado, este dia que é o Dia dos Advogados. Sem antes deixar claro e registrado, como disse agora há pouco, a obra é coletiva, e eu, meu querido presidente Maurício Blanco, em teu nome também saúdo aos 106 presidentes das subseções, os presidentes de hoje e os presidentes de ontem, porque eles são os reais responsáveis por esta obra coletiva e por tudo que nós estamos hoje comemorando, porque foram as pessoas, os presidentes e os dirigentes das subseções, que acreditaram lá em 2007, no longínquo 2007, no dia 1º de janeiro de 2007, quando nós chegamos na OAB, acreditaram exatamente naquilo que nós prometemos e, acima de tudo, acreditaram no sentido de nos auxiliarem no dia a dia a construir a verdadeira ordem do encontro, a cultura do encontro entre nós todos, colegas advogados. Muito bem, doutor. Eu quero dizer que o meu livro de fé diz que nós temos que dar glória a Deus, mas nós temos que honrar as pessoas. E nessa sociedade tão carente de referências, eu quero lhe dizer também, e dizer isso publicamente, que o senhor, para mim e para muitos dirigentes de ordem, o senhor tem sido uma referência. Quero lhe agradecer em nome de todos os advogados de Uruguaiana. Eu quero lhe dizer, testemunhar isso, que se eu pensei em ser dirigente de ordem, uma das razões é tê-lo como referência. E quero por isso também lhe agradecer, e em nome de todos os advogados de Uruguaiana, pelas conquistas que hoje temos, que sim são coletivas, mas que precisam ser capitaneadas, e tem sido muito bem pelo senhor, como tem sido pelo presidente Marcelo Bertolucci, aqui também rendo minhas homenagens, mas preciso fazer esse agradecimento, e especial nessa tarde, tão significativo. Presidente Lamacchia, muito obrigado por tudo, não só por promessas, porque promessas nós ouvimos bastante, mas principalmente porque conseguimos ver no senhor o cumprimento de todas elas. E quando o senhor diz assim, prometo
mais algo, porque realmente o senhor vai lutar por isso e nós temos a segurança e a esperança que isso ocorra. Então, muito obrigado mesmo. Tenha o nosso abraço e nosso respeito, e principalmente torcemos muito para que o Conselho Federal, na próxima eleição, escolha e que Deus permita que isso ocorra, porque certamente nós nos alegraremos muito. Muito obrigado, presidente. Um bom trabalho e conte conosco sempre aqui em Uruguaiana. Presidente Maurício, eu é que agradeço muito a todo o carinho de vocês, agradeço ao Rebés, agradeço a todos os colegas dirigentes de ordem. E, de fato, a emoção que nós sentimos num dia como hoje, ela é contagiante, né? A gratidão é a memória do coração. Então eu quero dizer a vocês que eu sou eternamente grato, serei eternamente grato a todos os dirigentes de ordem, a todos os colegas advogados que têm me dado a oportunidade de viver momentos tão bonitos na minha vida. Muito obrigado, Blanco, muito obrigado ao Rebés, aos colegas advogados e notadamente a vocês de Uruguaiana que me recepcionaram no meu primeiro dia enquanto dirigente de ordem. Meu sempre presidente Lamáquia, grande abraço, alegria, olha, imensurável poder conversar com o senhor e principalmente pela grande e majestosa mensagem que o senhor deixa aos colegas advogados aqui de Uruguaiana. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Charrua. Lhe agradecemos profundamente, presidente. Rebés, obrigado a ti, obrigado a todos e deixando uma mensagem final aos nossos ouvintes, porque falamos muito aos advogados. Sim, sim. Eu quero dizer à sociedade de Uruguaiana, quero dizer à sociedade do Rio Grande que a OAB não faltará a todos a partir do momento que nós estivermos também à frente da OAB Nacional, se tudo for possível, se tudo der certo como nós estamos planejando. Eu tenho convicção de que a Ordem tem um papel fundamental ainda para enfrentar esta crise ética sem precedentes que este país vive e nós haveremos de cumprir a nossa missão, haveremos de cumprir exatamente aquilo que todos esperam da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem na sua história a própria história do Brasil, ou seja, a história da OAB se confunde com a história do Brasil e esta instituição não faltará aos brasileiros, podem ter certeza disso. Essa é a confiança que temos. Dá tchau aí para o presidente, Maurício. Presidente Lamáquia, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Maurício, obrigado, Rebés, obrigado a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, feliz dia do advogado para todos nós, advogados brasileiros. Muito obrigado. Tivemos a oportunidade, através dessa gestão do Dr. Maurício, de trazermos aqui a palavra do conselheiro, vice-presidente do Conselho Nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, que certamente vai ser presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Feito este registro, eu gostaria, e eu acho que cabe apenas agora, né, Dr. Maurício, uma palavra do senhor para que fique mais uma vez registrada a alegria de celebrarmos essa data e uma mensagem que o senhor vai fazer para os colegas advogados. Hoje, desde a primeira hora da manhã, com o hasteamento das bandeiras, onde eu já registrei aqui, podemos observar a sua participação, a participação do conselheiro Eloy Martinelli, do nosso vereador Rony Colpo Melo, da nossa secretária Ana Brogar e do senhor fazendo o hasteamento dos pavilhões brasileiro do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana e da OAB. Depois aquele grande encontro com os colegas advogados que puderam estar lá. A palestra do Dr. Wilson Ferreira foi fantástica, como aprendi coisas ali, Dr. Maurício, e estamos de parabéns. Eu gostaria então que o senhor hoje, o programa ficaria um pouco menor, mas de qualquer forma o senhor não deixasse passar em Albis esse momento. Pois bem, Rebés, eu também ainda registro que às 17h30 haverá ali um happy hour aí das advogadas e mais uma vez elas estão convidadas para estarem na sede. Mas é importante destacar esse momento que vivemos hoje e celebrar ele, é verdade. Mas eu gostaria também de dizer alguma coisa, algumas palavras e fazer uma breve reflexão sobre aquilo e a importância da profissão, do advogado. Rebés, eu ouvia Leni Streck dizer que a palavra pá que lavra, e ele, fazendo uma abordagem acerca disso, dizia da importância da palavra. A palavra realmente ela é um instrumento transformador, não é apenas um meio de comunicar algo, mas de transformar realmente. E nessa construção que ele fazia, me fez refletir algumas coisas,
Rebés. E realmente a palavra tem uma força e um valor e uma importância, né? Sabemos por exemplo, de relacionamentos que se acabam, né? Relacionamentos de longa data por conta de palavras. E o meu livro de fé diz que Deus, por exemplo, na teoria criacionista diz isso, que Deus com uma palavra formou todas as coisas. E para apresentar Jesus, por exemplo, no Novo Testamento, Deus apresenta ele como o verbo, a palavra. Então a palavra sempre teve valor, e tem um valor, pois é a palavra o instrumento do advogado. O advogado, ele trabalha com as palavras. As palavras são esse instrumento transformador. E o advogado é o agente dessas coisas. Então, quando nós temos uma injustiça, vamos fazer a defesa de uma vida, como disse o presidente Lamáquia, de um direito posto, e acima de tudo, e em tudo isso a cidadania, é com as palavras que os advogados lavram o terreno seco da injustiça, da ilegalidade. E isso é importante, Rebés. É importante que a comunidade, e nesse dia também façam reflexão sobre isso, né? Como é importante essa profissão. Não quero aqui dizer que essa é mais importante que outras. Quero dizer que essa é muito importante no contexto social que vivemos e tem uma função social, como diz o artigo 133, indispensável à administração da justiça. Não por acaso, Rebés. É porque o advogado, no seu dia a dia, com os instrumentos que tem e precisa manusear com a palavra, ele constrói, ele consegue, com esses instrumentos, alcançar realmente a plenitude ou tenta alcançar a plenitude da cidadania. Por isso que o advogado precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado e respeitado. E os honorários, e esse é o tema desse dia, né, os honorários mostram esse respeito. No momento em que são arbitrados honorários ínfimos, aviltantes, o advogado está sendo respeitado. E não é só o advogado que está sendo respeitado. Nesse momento é a cidadania. Porque o advogado trabalhou e tem trabalhado muito, e eu sei de advogados, e aqui rendo a minha homenagem, Rebés, àqueles que estão começando, aqueles que já labutam há muito tempo, advogados que no seu dia a dia, às vezes sozinho lá no seu escritório, buscam, estudam, investem em cursos, se atualizam para ter um instrumento melhor, instrumentalizar melhor as palavras, né, e entendê-las como elas devem ser postas nos seus pedidos e fazer assim a melhor defesa dos seus clientes. Nesse dia é um dia de reflexão, de homenagens aos advogados, mas de reflexão da sociedade. Nós precisamos estar sempre vigilantes com relação a isso e com essa profissão também, no sentido de valorizá-la todos os dias. Então, meus parabéns a todos os advogados e advogadas, e dizer que na ordem, e ela só existe em razão dos advogados, né? Exatamente. Só existem. Hoje, eu li aqui, mais uma vez, né, que a ordem ela iniciou em 1930, enquanto que os cursos de direito em 1827. Verdade. Então a ordem ela existe em razão dos advogados. E nós nos sentimos muito felizes e agradecidos também em poder, de alguma forma, contribuir com isso, com a oportunidade que esses advogados uruguaienses têm nos dado. Então, muito obrigado, parabéns a todos por esse grande dia. Bem, como acontece sempre às quartas-feiras, mas excepcionalmente nessa semana, porque é o Dia do Advogado, hoje, 11, terça-feira, tivemos a participação do presidente da subsecção local da OAB, Dr. Maurício Félix Blanco, partilhando conosco das alegrias de celebrar o Dia do Advogado. Agora são 3h58, para encerrar esse espaço, um abraço ao professor Bernardi, que está mandando também cumprimentos a todos os advogados, ele que sempre está acompanhando o nosso programa.